Gente, boa noite. Tenhamos uma semana agradável, que tenhamos aqui momentos de paz, de serenidade, de tranquilidade, para que possamos abordar muito bem as questões do Evangelho retratadas por Emmanuel. Sobretudo, mais importante é que as lições que vão ser mencionadas calem fundo do nosso coração, nos modifiquem, nos transformem para melhor. Que a gente possa tirar da letra, da palavra, o entendimento, o conceito e a verdade. Que nossos irmãos espirituais aqui presentes possam também compartilhar conosco desses momentos, nos auxiliando, nos incluindo e nos protegendo. E também levando toda essa serenidade, essa paz àqueles nossos irmãos que porventura não puderam comparecer na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos inspire, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente, vamos dar então continuidade ao livro Caminho, Verdade e Vida. Nós estamos no capítulo 127, já que nós terminamos esse livro, né? Falta um pouquinho. Falta o quê? Falta uns 53, né? Assim, 53, você divide por 2, dá 26, mais ou menos. 26 vai dar 5 meses aí, mais ou menos. Uns 5 meses aí, para terminar. Tudo isso? Tudo isso. Não, menos muito, menos uns 4. Aí qual vai ser mesmo? Não sei, eu acho que é o pão nosso. Pão nosso. Uhum. Então, ó, o tema de hoje é bem legal, tá? Enquanto é dia. Então, nós vamos falar um pouco desse tema, enquanto é dia. Antes da gente desenvolver o pensamento de Emmanuel, o que a gente dá de entendimento desse título? Enquanto é dia, é sinal que há uma luz, há um caminho, há uma oportunidade de se desenvolver algo. Enquanto é dia, o dia representa o quê? O momento de nós fazermos alguma coisa. E a noite, simbolicamente, o nosso descanso, né? Então, nós vamos subentender esse título da seguinte maneira: dia substituímos por vida, ok? Enquanto há vida. E a noite seria o nosso desenlace, o nosso retorno para a pátria espiritual, ok? Então, enquanto é dia, enquanto estamos vivos. Vivos quer dizer o quê? Nós sempre estamos vivos, ou aqui no plano físico ou no plano espiritual. Mas, como nós estamos encarnados, quando a gente fala enquanto estamos vivos, enquanto estamos na matéria, tá? Então, enquanto estamos encarnados, há a oportunidade. Oportunidade do quê? De desenvolvermos o fim a que somos destinados. E qual que é o fim que nós somos destinados? Primeiro, adquirirmos conhecimento. Isso é básico. Sem conhecimento, não tem como a gente ascender na escala evolutiva. Por quê? Vai faltar o quê? O básico. Falta o básico. Lembra quando eu falava assim, quando nós formos fazer uma construção, tem que ter uma base sólida. Quando falamos dessa construção na questão religiosa, a base sólida constitui-se o quê? O Evangelho, os princípios, as virtudes. Essa é a base sólida aonde nós vamos desenvolver o quê? As nossas construções. Muito bem. No caso que nos interessa,
nós estamos a viver essa vida desenvolvendo, primeiramente, o conhecimento básico. Aprendendo a nos relacionar. Olha só, como é bem básico, aprendendo a nos relacionar. Nesse tópico nós somos bem-sucedidos? Não, né? Não somos. Segundo, se a gente não consegue se relacionar bem com as pessoas, a gente consegue compreendê-las, compreender as diferenças. A gente consegue, quando alguém pisa no nosso calo, consegue perdoar, ou relevar, ou ignorar, esquecer? A gente consegue? Ou a gente retruca? Quando o outro tem mais do que a gente se conforma, a gente não sente inveja, não gostaria de estar na pele do outro. Quando o namorado, o esposo ou a esposa de A ou de B é mais inteligente, mais bonito, bonita do que a pessoa que está com a gente se conforma, não tem a pontinha de inveja. Quando a casa do outro é muito mais robusta, muito mais confortável, bem localizada do que a nossa, a gente se conforma com a aquisição do próximo e a gente faz o possível para nos esforçarmos em conseguir algo melhor. Ou seja, nas adversidades, vou citar um outro caso, quando nós temos alguma coisa a mais que o outro, que está numa condição mais simplória, a gente ostenta, a gente se acha melhor. Quando nós temos uma inteligência um pouco mais apurada, ou melhor, um conhecimento mais apurado, a gente se acha superior ao próximo. São coisas básicas que nós estamos aprendendo na vida aqui, a nos relacionar. Por quê? Imagine o seguinte, imagina que a gente mude nesse instante de patamar. Faz de conta, todos nós desencarnamos agora. Desencarnamos e fomos para a pátria espiritual, entramos num salão lá na pátria espiritual e nós somos as mesmas pessoas. Nada mudou, somos as mesmas pessoas. Como que nós vamos nos relacionar com as pessoas que estão do lado de lá? Que a gente julga assim, nossa, no plano espiritual as coisas vão ser melhores, né? Só que eu vou me relacionar bem. Como que os outros vão me olhar? Pois é. Só que, teoricamente, os habitantes lá sendo mais evoluídos vão olhar-nos como crianças, como ingênuos, como infantis. Então tem jeito de nós, na condição que nós estamos, alcançarmos aquela região da pátria espiritual que a gente tanto almeja quando eu morrer, que na visão católica seria o céu, né? Quando eu morrer, eu vou ter aquele paraíso, aquele local onde vai ter fraternidade, onde vai ter indulgência, amor, perdão, respeito. Vai dar certo? Se aqui, no nosso meio espírita, como nós estávamos conversando antes, em off, né? Acontece com uma falinha desse tamanho, um estrondo, do jeito que eu vou, isso mostra a nossa pequenez. Isso mostra por que nós estamos aqui nessa vida e mostra por que aqui ainda existe dor, sofrimento, injustiças. E faz sentido. Porque nós precisamos disso. Nós precisamos de injustiça porque nós somos injustos. Ao ver a injustiça, a gente depara de frente com um espelho, aonde a gente consegue enxergar aquilo que a gente não enxergava dentro de nós.
E nós estamos vivendo uma fase da nossa existência, da humanidade, né, em que soltaram as nossas amarras. A gente pode fazer o que bem quiser, e olha que bagunça que deu. Olha que bagunça. As pessoas fazem o que bem dá na telha, só que esquecem ou desconhecem que tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Mas é interessante que isso faz todo sentido, porque acelera o processo de evolução. Quanto mais você errar, ou você agir, você tem a condição de acertar ou de errar. Com os acertos, logicamente, você tem uma gama de aprendizado, mas com os erros também tem. Então, a ação sempre acelera o processo de evolução. Mesmo que errando. O que não acelera o processo de evolução do ser humano é o que é a inércia. A inércia realmente é uma coisa preocupante, muito preocupante. Então, agir, viver, experienciar, esse contato entre as pessoas acelera e muito o nosso processo de aprendizado. E isso é básico. Então, enquanto é dia, enquanto estamos vivos, enquanto estamos na matéria, vivamos essa vida da melhor maneira possível, aproveitando o tempo. É isso que quer dizer essa pequena fala que está no Evangelho ali de João, capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, enquanto há oportunidade. Então, enquanto estamos de frente ao trabalho, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Que obras são essas? Bom, aí vem as pessoas e levam a pé da letra, que é criar uma religião, né? E expandi-la por aí fora. É isso. É isso. É muito mais do que isso. É muito mais. Convém que eu faça as obras. Quais obras? Essas obras é dentro da gente mesmo, não é? Começa por aí. Nossa. Não é? É o ponto A. É o ponto inicial. Não tem como a gente fazer algo para o semelhante se não fizermos primeiro por nós. A gente não consegue perdoar ninguém se a gente não se perdoar. A gente não pode expressar ao outro, não guarde mágoas e ressentimentos. Se você guarda mágoas e você guarda ressentimentos, você não pode pedir do próximo que não exerça vingança quando você é uma pessoa vingativa, intolerante, bélica. Então, lógico, o primeiro trabalho que se tem, a primeira caridade que se faz, a primeira caridade que devemos fazer é para conosco mesmos. A partir daí, a gente vai desenvolvendo. Então, o que eu tenho de bom, eu não sou um poço de bondade, 100% bondade. Mas se eu sou 20% bondade, que eu use esses 20% para o bem do próximo. Que eu faça de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com o meu entendimento, mas que eu faça. É isso que espera-se de nós. Que sejamos trabalhadores. Essa é a obra. Se eu posso levar um pouco de bondade, que eu leve. Se eu posso ser um pouco caridoso, que eu seja. Se eu posso dividir meu conhecimento, que eu divida. Se eu posso ser justo, que eu aplique a justiça. Então, todos os meus bons atributos, todas as minhas virtudes, eu posso espalhar. Eu posso fazê-la desenvolver perante a sociedade, perante meus irmãos. E isso inicia-se aonde?
também no ponto A. Aonde é o ponto A nosso? Família. Nossa família. Se a gente quiser pregar lições fora de casa e dentro de casa sermos vilões, estamos completamente errados, né? É como você vir aqui em cima, falar bonito, né? Pegar o livro, em N livros maravilhosos na doutrina, falar coisas maravilhosas, chegar lá fora e fazer o contrário. Que adianta? Para o próximo, o que eu estou falando pode ser e deve ser muito útil. Para mim, que proveito tem? Então, como eu disse no comecinho, que esses momentos que nós estamos aqui juntos, que a gente possa ler, ouvir, tirar a verdade das palavras, guardar o melhor possível e aplicá-lo na nossa vida. É para isso que nós estamos aqui. Aproveitando o tempo, aproveitando a oportunidade, enquanto é dia. Hoje, nós estamos mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Né? Muito da nossa vida já se passou. E aí, o que a gente fez? Pois é. O dia vai passando, já está chegando na tardezinha. E aí? E na hora que anoitecer? O que nós vamos levar conosco? Por isso que a gente desperta, nós estamos num momento de despertamento. Momento de entender o que eu estou fazendo aqui. Eu não vim aqui só para perpetuar a espécie e para depredar o meu planeta, né? Não estou aqui para ser um parasita para pôr para dentro, para eu me manter vivo. Todo o sustento me é fornecido sem dar nada em troca, sem dar minha contribuição. Lógico, tudo está muito bem alinhado. Todos nós somos importantíssimos. Todos somos importantíssimos nesse enorme organismo vivo que se chama esse planeta Terra. Todos são importantes. Só que está na hora de nós despertarmos. Qual que é o meu papel? Papel número 1: desenvolver suas potências. Começa pelo intelecto e, em conjunto a isso, aprimoramento das virtudes. Saber de cor e salteado o que o Evangelho nos mostra. E sabe como é que faz para decorar o Evangelho daí? De uma vez só? Facinho, facinho? Sem ter que ler aquele livrão? Tem uma pessoa que passa uma colinha, sabe? Uma colinha. Ela chama mais ou menos assim, ó. Pode guardar, né? Fazer uma tirinha assim e pregar no caderno, na mesa, no lugar visível. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entende essa frase? Você entendeu todo o Evangelho. O resto é acréscimo. Viu como foi bem simplificado? Só que essa simplificação é altamente complexa. Por quê? Não cabe ali naquela frase orgulho. Não cabe vaidade. Não cabe avareza. Não cabe nada, ressentimento, vingança. Nada se encaixa nessa frase. Então aí vai se ramificando. Mas se a gente quer bem compreender, amar a Deus. O que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas? Não é aquele amar humano. Amar é compreender as leis magnânimas que nos regem. Amar a Deus, respeitar as leis. Para isso temos que conhecer as leis. E conhecer as leis é altamente complexo. Por isso estudamos. Por isso estamos aqui. Por isso vamos passar aqui essa encarnação toda, aprendendo sobre o Espiritismo, sobre o cristianismo. E vamos voltar na próxima, continuar o nosso estudo e aprendizado. E no plano espiritual, continuaremos aprendendo.
nos burilando. Tem uns 10 anos atrás, mais ou menos, tinha um rapazinho que frequentou aqui o nosso estudo. Ele falou uma coisa que eu não sabia, que Emmanuel, do plano espiritual, né, lógico, lá, ele, para escrever esses livros, né, falando sobre o Evangelho, ele teve que fazer um estudo, igual o nosso, só que numa esfera muito mais adiantada. Então, que ele contou para mim, que eu estou contando, repassando para vocês, é o seguinte, que Emmanuel, quando chegou junto a esses estudiosos do Evangelho, que estavam ali estudando isso que nós estamos vendo, ele sentiu assim, a diferença dele, Emmanuel, para aquelas pessoas que estavam lá, como se ele fosse um crocodilo perto do ser humano. Ou seja, ele não sabia nada. Ele, e olha, Emmanuel, retratando, fazendo uma comparação. Imagina nós. Pois é, por isso nós temos que estudar, aprender e aprender. E você se desenvolve não só pegando o livro, abrindo e lendo. Você tem que ouvir o que o outro fala. Ouvir o que, por exemplo, o que o Haroldo Dutra fala, o que o Divaldo fala, o que a Terezinha de Oliveira falou, o que o André Luiz Reis fala. Porque aí você vai pegando um ponto de vista de um, ponto de vista do outro, e você vai conseguindo arrumar os seus pensamentos, compor a imagem realmente do que está ali. Porque senão você pega somente a sua interpretação, você pega o livro e extrai o mínimo dele, extrai apenas o que você consegue entender. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando, conciliando um pouquinho de entendimento que eu tenho, com a inspiração que me é dada, junto com o trabalho inigualável do Emmanuel, para a gente compor o quê? Uma ideia de uma frase, de uma linha. Só isso que nós estamos fazendo aqui. E gastamos muito tempo. E eu nem comecei a ler ainda. Então nós temos um árduo trabalho por fazer. E quando devo fazer? A todo instante, a toda oportunidade, refreando os seus pensamentos quando eles descambam um lado mais agressivo, um lado mais depressivo, um lado mais cômico demais. Manter o equilíbrio e o entendimento. Saber ser agradável. Porque uma coisa que eu ando pensando também muito é o seguinte: não basta ser só bom. Não basta ser só bom. Você tem que ser mais que isso. Você tem que ser uma pessoa que transpira simpatia, empatia, alegria, alto astral, coerência. A gente é tudo isso? Não, mas a gente está compondo. A gente aprende com um aqui, com o outro ali. A gente vai se mirando nos exemplos uns dos outros e a gente vai se construindo. Por isso, aquele que se fecha, aquele que é egocêntrico, aquele que pensa em si, no meu jeito de pensar é o certo, e eu julgo ainda o próximo pelo que o próximo faz, de acordo com o meu ponto de vista, está totalmente equivocado. E se o outro está errado, ele vai ser apenas um exemplo para que eu entenda que aquele proceder não é justo, não é correto para mim. Eu vou aprendendo com o erro do próximo para que eu não cometa os mesmos erros que o próximo cometeu. E eu faço o meu melhor possível para que eu possa levar ao outro o melhor que eu tenho. Um bom humor,
amabilidade, caridade, amizade, fraternidade, tudo. É isso que nós estamos fazendo aqui, no dia a dia, experienciando arduamente uns com os outros, em dias bons e em dias ruins. A gente está se testando, a gente está aprendendo. Temos dias ruins? Todos temos dias ruins. Temos dias de mau humor? Todos temos. Se não tivéssemos, jamais exercitaríamos o trabalho de nos corrigir perante essas imperfeições que somente vêm à tona quando o obstáculo chega. Porque quando não tem obstáculo, somos a melhor pessoa do mundo, a mais agradável, a mais risonha, a mais otimista. Mas quando vem o obstáculo, vem o quê? Os nossos defeitos. Então, benditos sejam nossos obstáculos. Bendita seja a dor que ainda nos alfineta para nos mostrar como que nós somos e onde estão nossas imperfeições para serem corrigidas. Então aproveitemos enquanto é dia, enquanto estamos vivos, para nos corrigir. É para isso que estamos aqui. Vai passar a nossa vida. Olha quanto tempo já passou. Ninguém aqui é criança mais. Já foi uma boa fase. Quanto tempo nós vamos levar a mais para aprender quem nós somos? Porque o trabalho, gente, está por vir. Nós nem começamos a trabalhar ainda. Convém que eu faça as obras. As obras ainda estão por fazer. Nós estamos ainda, tipo assim, aquele bebê que está no chiqueirinho, né? Aprendendo a ficar de pé. Para depois que ele ficar de pé, tira o chiqueirinho e põe para a vida dentro do lar, para que possa andar, né? Se locomover com mais confiança. Nós somos assim. Não é muito diferente, não. Nós estamos aqui perambulando nesse chiqueirinho, que é esse mundo, esse habitat onde nos encontramos, para que, depois que aprendermos realmente a nos comportar como seres humanos, possamos viver a verdadeira vida, né? Como adultos e não mais como ingênuas crianças. Vamos ver então o que Emmanuel fala? Vou deixar isso dizer que eu sou bem democrático. Eu deixei meia hora para mim e 5 minutos para o Emmanuel, né? Aqui, democracia inteira. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravarmos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. O que eu falei? Aproveitar que nós estamos aqui juntos, uns com os outros. É nesse contato que nós experienciamos, que aprendemos, que desenvolvemos. Na solidão, nosso caminhar é a passos de tartaruga. Na coletividade, entre erros e acertos, né? A gente dá um passo muito maior na construção do nosso ser. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. Tá, palavras bonitas, mas que vamos traduzir para saber o que está falando. Sagrada realização do bem eterno. Traduz para mim. É bonitinho de falar, fala a verdade. É bonitinho. Nós, dentro das nossas obrigações que nos competem, né, na sagrada realização do bem eterno. Sagrada quer dizer uma coisa divina, altamente espiritualizada. Realização do bem.
Realização do bem. Toda construção no bem. Tem como construir alguma coisa no bem com angústia, com mágoa, com rancor? Não tem. Então, para que possamos fazer algo, temos que estar inicialmente preparados. Bem eterno. Nós somos eternos. Imortais. Corrigido. Nós somos imortais. Então, nós vamos viver um bom tempo. Então, essa construção que nós estamos fazendo, além de ser individual, é coletiva também. Nós aprendemos com aqueles que estão à nossa frente na escala da evolução. E nós ensinamos aqueles que estão mais atrás na escala da evolução. É uma enorme corrente. Como disse, nós somos um enorme organismo. Estamos todos ligados. Se alguém faltar um ensaio, vai dar problema. Vai ter uma lacuna ali. Essa lacuna chama-se você. Todos são importantes. Aquela perguntinha básica, mas aquele indivíduo bem ruinzinho mesmo, aquele que mata os outros, aquele que é um verdadeiro vilão, aquele que comete as maiores atrocidades, ele também é uma engrenagem nesse universo, ele também é uma pessoa imprescindível para a vida. Ele está no momento dele, não é? Não é? Essa engrenagem não é importante. É fácil entender isso quando a gente ouve aquela fala do Cristo, né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderão. É uma ovelha? É. Vai se perder? Não vai. Vai demorar um tempinho a mais? Vai. Mas o tempo é relativo, a gente sabe muito bem disso. Né? Aliás, eu estava vendo uma coisa no YouTube sobre esse negócio de tempo, né? Aí eu estava entendendo um pouquinho melhor, porque o tempo é uma coisa que funciona muito bem aqui no nosso planeta, né? Feita aqui por nós, 24 horas, né? Dia, etc. Então a gente consegue fazer uma métrica da nossa existência. Mas quando você sai do planeta Terra e você analisa o tempo no universo, não faz o menor sentido, não tem lógica. Então realmente, para Deus, a vida nossa, menos que um segundo, aí faz sentido. Então o que a gente acha um tempão, na verdade, para nós aqui, seres humanos encarnados, é interessante construir um pensamento sobre isso. Embora seja uma coisa muito embrionária, porque eu não entendi muita coisa, mas é interessante saber. Olha só que coisa doida. Você vê que eu pego um assunto, você está vendo pela primeira vez, não liga não, tá? É sempre assim. Mas eu pego um assunto, comigo com outro, e a gente vai montando um pensamento. Eu estava pensando o seguinte, na moçada lá que foi expurgada lá de capela, né? Que constituía as primeiras civilizações do planeta Terra. O tempo que eles perderam. Em número de anos aqui do nosso planeta. Mas que a relação disso não é muito. Não dá para saber a relação do sistema que eles estavam para cá. Como que isso está relacionado? O fato é que as primeiras civilizações datam de quanto tempo? Mais ou menos 5.000 anos, 10.000 anos, 8.000 anos, não lembro. É por aí, né? É provável que tenha vindo alguns anos. Não foi tudo uma vez, né? Foi 2.500 a.C. Eu não sei, não lembro mais. Mas vamos supor que seja 3.000 anos. Vamos supor que seja 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos mais 2, 5.000 anos. 5.000 anos mais ou menos. Parece um tempo muito grande.
Interessante que eles foram retirados de lá para vir para o planeta Terra para darem um up aqui no desenvolvimento nosso. Sendo que o planeta deles estava na condição que nós estamos atual. Então, imagine se eles tivessem que retornar hoje para lá. Estaria totalmente fora, né? Totalmente fora, muito mais evoluído lá do que aqui. Mas aí a gente para pensar, tá, tecnologicamente tudo bem, mas o que importa é o moralmente, não tecnologicamente. Não é? A vida no plano espiritual, ela se dá muito mais do lado moral. Lógico que nós sabemos hoje que o plano espiritual imediato ao nosso aqui ainda é matéria. Sabe disso? Pelo menos teoricamente a gente sabe. Então, se é matéria, ainda tem trabalho, ainda tem alimentação, ainda tem tudo bem similar ao que nós temos aqui. Bem similar. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Faz todo sentido. O fato é que aqui, no plano espiritual, ou em outros corpos, em outros lugares, tudo caminha para uma direção só: melhoria do ser humano, melhoria do ser, da essência, aprendizado constante, trabalho constante, interação constante. A nossa visão ainda é muito pequenininha para a gente saber a grandiosidade do que quer dizer esse obras daquele que viveu. É muita coisa, é muito extenso, mas a gente sabe que enquanto há vida, nós que aproveitemos o tempo. Vou lembrar do livro Renúncia, que eu já comentei várias vezes aqui, né? Que Alcione, quando estava em outro sistema lá de Orion, né? Outro sistema. E muito mais adiantado, renunciou àquele mundo para vir nascer aqui na Terra, na Idade Média, na época da Inquisição. Olha que diferença. Que diferença. Para resgatar uma pessoa que era o seu afeto. E o instrutor dela não falou, né? Tem certeza? Você vai estar na matéria. Aí a gente aquilata. A gente aquilata o valor dessa palavrinha amor. Né? O tamanho da renúncia, tudo que você está renunciando em nome de um sentimento. Então, deduz-se o quê? Que o sentimento é muito mais valioso do que tudo que o mundo pode oferecer de externo. Eu tinha toda a segurança, estava lá estudando, né? Estudando música, né? Fazendo alta, sei lá, estudos avançados de música. Olha que maravilha. Num mundo bem estabilizado, não tinha mais a truculência que estava tendo aqui na Idade Média, a Inquisição, a fase negra do nosso mundo. Não, tudo bem. Por amor. Então mostra o que nós somos. Essas obras, principalmente do Emmanuel, elas deixam ali uma ponta do véu para a gente levantar, para a gente compreender algumas coisas que a gente comumente não compreende. E uma que eu falo que é bem citada é justamente isso, na renúncia. O que você faz em prol de uma pessoa? Ela fez em prol de uma pessoa. Imagine da humanidade inteira, ou de um agrupamento de pessoas. Quantos e quantos estão aqui anonimamente reencarnados no nosso planeta, desenvolvendo esse papel?
E o Cristo foi o maior exemplo, porque ele foi aquele que veio aqui, pelos que aqui estavam, pelos que aqui foram migrados, né? E pelos que aqui viriam nascer. Todo esse trabalho foi com uma produtividade gigante. E ele trabalha até hoje, e todos nós, na individualidade. Pensa bem, é uma coisa inimaginável para nós. Então mostra o quê? A potência que nós somos. E para desenvolver essa potência, não é na ociosidade que nós vamos conseguir, é nas dificuldades. Qual que é a diferença do Cristo para nós? Eu falo assim, quilométrica. Quilométrica. O homem que está anos-luz na nossa frente. Tá, eu falo para vocês que nenhum. Mas o que ele falou? Vós sois deuses, vós podereis fazer tudo que eu faço muito mais. Quer dizer, chance que a gente tem. Exatamente. Não é? Quer dizer, mas para isso nós temos que agir, desenvolver. Agita, sai da ociosidade, vamos lá, sacode a poeira, vamos. É isso que o Espiritismo está nos fornecendo, a oportunidade de desenvolver, acordar. Livra-se de ser escravo dos sentidos, escravo aí de paixões, de vícios, de comodismo. Vamos agitar. Nós fomos criados para isso. O nosso corpo foi criado para isso. A gente não tem satisfação nenhuma em ficar parado. Mas agita um pouquinho, você fica o quê? Elétrico. Nada mais que o organismo reagindo às nossas ações. E vai nos dar o quê? Satisfação por executarmos as ações, né, que nós queremos. Sabe o que mais traz satisfação para o ser humano? A recompensa, né? Sabe o que mais traz satisfação para o ser humano? Aprender. Quando você aprende uma coisa, é o momento que a tua felicidade vai lá em cima. Só que, uma vez que você aprendeu, o que acontece? Aquilo faz parte de você. Aí você vai aprender outra coisa. Então, o aprendizado constante é o que nos vai fazer dar satisfação naquilo que nós almejamos e buscamos. É bem complexo, é legal. Vamos terminar isso aqui, deixa eu pegar o outro tema, senão não vai dar tempo. Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus. Aí que o pessoal se equivoca, né? Falar das obras, mas sim de construí-las a seu tempo. Construí-las e a seu tempo. Não é agora, já. A gente não tem condições, mas o que temos condições, vamos fazer. Aquele tal dos 20% que eu falei. Se eu tenho 20% de possibilidade de fazer alguma coisa, use esses 20%. Se eu tenho 5% só, use os 5%. E vai desenvolvendo, isso vai aumentando, de acordo com as nossas possibilidades. Então, ao seu tempo, de acordo com nossa evolução, nossa melhoria. Não ignoramos que, sendo ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova, quem são os discípulos da Boa Nova? Todos aqueles que estão aprendendo o Evangelho e vivendo o Evangelho. A seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Recôndito, o que é recônditos? Mais escondidos. Isso quer dizer qualquer lugar. Pode ser escondidinho, pode ser lá nas regiões abismais, pode ser em qualquer lugar. Então, trabalho existe em qualquer lugar. Aquelas pessoas que se equivocaram, que se perderam e cometeram muitos desatinos, elas têm condições de onde estiverem fazer o bem? Tem. Mas foi o que você falou desse irmão aí, né? Um erro,
Faz. São todos esses. Faz. Ele vai se encaixar temporariamente naquela condição. Naquela condição ele vai ser útil, de alguma forma. Mesmo nas regiões abismais, nas furnas, nos locais de dor e sofrimento, sim, em qualquer lugar. Em qualquer lugar há a possibilidade de desenvolver o trabalho que nós trabalhamos uns pelos outros. Uns pelos outros. E gente tem tudo quanto é lugar. E se acabar o ser humano, ainda tem os animais. Esquenta não, que está vindo uma leva novinha aí para o reino nominal. Então, o trabalho é incessante. É divertido. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho, os que vibram de coração voltado para o Evangelho, ou seja, aqueles que já têm amor, já têm fraternidade, já têm caridade ali estampada no coração, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam, e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos. Olha, o que está em primeiro lugar? Realizando em si próprios e depois, em derredor de seus passos, as obras santificadas daquele que os enviou. Então nós temos trabalho constante de aprimoramento nosso e da sociedade que estamos incluídos. Jamais desdenhes desse modo a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Luz, posso traduzir aqui a luz? Conhecimento e dois pilares básicos: conhecimento e aprimoramento intelectual e moral, né? Luz do conhecimento, luz que nós somos, a essência que nós somos. A gente pode ser aquele poço de bondade, mas um poço de bondade burrinho parece que não combina. Agora, um poço de bondade de extrema inteligência parece ser uma coisa mais perfeita, né? Então, pensa bem, uma extrema inteligência sem muita bondade e dá problema. Então, o equilíbrio perfeito é o que a gente pode dizer que seria isso aqui, a luz que nós vamos nos tornar. Tanto é simbólico, né? Não vamos formar uma luzinha e vamos ficar reluzindo por aí, não vamos levar o pedaço, né? Mas a gente vai se tornar o quê? Aquele ser que realmente iluminado, né? Tanto intelectual quanto moralmente. Fechou? Vamos para o próximo? 128, dádivas espirituais. Vamos ver se está bem alinhado um tema com o outro. Certo, não entendi. Muito bem. Nós estamos estudando aqui as obras de Emmanuel, passamos já pelo estudo sistematizado da doutrina, o estudo avançado, falamos durante muito tempo sobre as parábolas, todas as parábolas de Jesus, e agora estamos vendo um olhar assim mais delicado, mais apurado do Evangelho. É uma gama de conhecimento assim considerável, mas o que nós vamos fazer dessa gama de conhecimento que nós estamos adquirindo? Aí eu lembro aquela parábola de Jesus da candeia,
Lembra? Eu não vou lembrar, dissertá-la assim completa, assim de cor. Mas a candeia seria o quê? A luz, a lanterna, né? Quando nós queremos iluminar um determinado ambiente, a gente põe ela no patamar mais alto e não no mais baixo. Quando põe mais baixo, ela vai iluminar menos. Quando põe no mais alto, ela vai iluminar mais. Dádivas espirituais, a gente pode compará-las ao quê? A essa candeia, a essa luz que vai iluminar não só nós, mas também aqueles que estão à nossa volta. Interessante, quando você pega uma lanterna, né, a candeia, e você a ergue, quem que é o primeiro a se iluminar? Quem está segurando. Então, quando nós adquirimos esse conhecimento, essa luz, quem que é o primeiro a ser beneficiado? Nós vamos iluminar somente a nós mesmos? Temos que levar essa luz ao outro, ao próximo, compartilhá-la. E não guardá-la lá embaixo, para que não ilumine quase nada. Tem um ponto bem tênue aí, que a gente precisa bem compreender, que é o seguinte: a gente compartilha, a gente divide, a gente tenta ser o exemplo, tenta colocar em prática aquilo que aprendemos, mas muitas vezes a gente se equivoca quando não temos a humildade o suficiente para compartilhar essa luz. E a gente se ilumina mais do que deveria. Ou seja, a gente se destaca quando a gente deveria ser o servo do próximo, assim como Cristo nos orientou: quem quer ser o primeiro, que seja o servo de todos. Não, a gente põe na condição primeira e os outros vão se alimentar daquelas minhas possibilidades ou sobras, ou daquilo que eu quiser ofertar. Então, um dos pontos que, quando comecei esse estudo, e sempre quando começa uma turma nova, eu sempre falo o seguinte: tenham muito cuidado com o conhecimento. Muito cuidado com o conhecimento, o que você vai fazer com ele. Por quê? Como nós temos defeitos, como nós somos ainda ingênuos, como nós somos ainda um pouco ignorantes das nossas limitações, a gente costuma se achar mais do que realmente a gente é. E quando a gente sobe num degrauzinho, a gente acha que é o dono do mundo. Então é uma coisa que eu sempre busco orientar para que use o conhecimento com muita vontade. Não se mostre maior do que o próximo. Seja aquele que divide de uma forma simples a luz que você tem. Ilumina o próximo na medida exata para que ambos estejam na mesma luz. Não ofusque o próximo com palavras rebuscadas, com pensamentos complexos, mas traz a simplicidade do conhecimento em palavras ternas, bem colocadas, bem esclarecedoras. Uma das coisas que eu acho mais inteligentes, mais admiráveis nos textos do Emmanuel, vocês devem ter notado isso, é a simplicidade das explicações. Ele pega um texto do Evangelho, que muitas vezes não é muito simples de você compreender, e traduz em palavras bem naturais, que qualquer um pode compreender. Assim tem que ser também no nosso proceder. Nós temos as nossas dádivas, que estão sendo gradativamente, iluminadas, abençoadas, melhoradas, robustecidas. Mas
isso? O que nós vamos fazer dela? Então vamos ver o que é o texto evangélico. Em Mateus capítulo 17, versículo 9. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Para quem nunca leu isso aqui, não sabe que passagem é essa aqui, vai entender nada. Né? Você lê isso aqui e fala: o que quer dizer esse trem? Né? E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aqui é aquela passagem lá da transfiguração do Tabor, né? Jesus sobe ao monte para orar e leva consigo os 3 apóstolos. Não lembro quem que era. João, Tiago, Pedro, João, Tiago e Pedro. Eram os 3. E ali eles são testemunhas da transfiguração do Tabor. Ou seja, Jesus deu uma transfiguradinha, deu uma mudadinha na sua estética, né? E conforme a descrição do Evangelho, ele se tornou um ser de luz, assim, que não tem palavras para descrever. Não, nem dá para imaginar, não. Não dá para imaginar. Interessante que quem que apareceu lá? Foi o Moisés e Elias. E os dois não, eles estavam aparecendo como pessoas normais. Mas o Cristo se transfigurou em luz. Isso mostra a diferença, né, entre eles. Tá. O que tem a ver? Por que os apóstolos que viram a transfiguração de Jesus lá no Tabor não podiam contar ainda? Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ou seja, até que Jesus voltasse, né, e aparecesse novamente aos apóstolos naquilo que nós foi entendido como, denominado como Pentecostes, né? Isso mesmo? É, né? Foi quando ele apareceu para os discípulos que estavam as portas cerradas, né? E eles começaram então a ver luzes, faixas de língua de fogo, etc. Ou seja, todos os espíritos da ordem de Jesus ali aportaram para realmente iniciar o trabalho de divulgação da Boa Nova. Foi ali o marco inicial. A partir dali, ativou a mediunidade de cada um deles. A partir dali, realmente eles saíram a pregar, porque já estavam com o seu exército posicionado na retaguarda, né? Então, a partir daí, então, eles têm condições de levar realmente essa boa nova. O que quer dizer isso? Vamos ler de novo, só para a gente bem entender. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Tá, no patamar que eles estavam de conhecimento, eles saberiam descrever o que aconteceu ali? Não. É uma coisa totalmente inusitada para eles. Como é que eles iam para o espetacular, para o fantasioso, para aquele entendimento? Ó, eu entendo que isso seja isso, mas não seja a realidade. Eles não estavam preparados ainda. Porque eles não estavam preparados. A partir do momento que Jesus desencarna, né? E ressuscita, retorna dentre os mortos, aparece para eles, aí começa então a jornada da divulgação da Boa Nova. Aí sim, eles já teriam condições, né, de iniciar esse tipo de trabalho. Você, camarada, agora eu vou ler a parte de Emmanuel, depois eu disserto, tá? Você não fala que eu estou sendo muito imparcial. Vamos lá. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da cultura no trato com a esfera espiritual. É muito comum, eu não me aguento, eu tenho que falar. Olha só,
É muito comum, principalmente na casa espírita, que as pessoas, quando tem contato, assim, principalmente quando tem um grau de mediunidade, né, certa mediunidade, já interpretem as coisas, já sejam sabedoras de todos os meandros, de tudo, e já sejam professores, sendo que apenas tem o fenômeno, né, da mediunidade intrínseca em si. Isso não quer dizer muita coisa. Você ser detentor dessa mediunidade, dessa característica, né, do ser humano, não quer dizer que você saiba bem explicar o que acontece. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui que eu acho que já deve ter acontecido com todo mundo. Quero ver se vocês conseguem explicar. Por acaso vocês já acordaram assim, de madrugada, com a sensação de estar caindo pro alto, assim, caindo, bate no corpo, vocês acordam? Já tiveram essa sensação? Já. Ele acorda e olha, pelo menos comigo, olha para onde eu estou. Muito bem. Vocês sabem descrever o que acontece? Explicar assim, detalhes, por que isso acontece? Desdobramento? Não. Tá. É uma pergunta, né? É uma pergunta. Vamos ver. O que vocês sabem me dizer? Não, isso não sei dizer. Só Tá. sei que a gente estava desdobrado e acorda muito rápido e bate alguém e fala isso. Tudo bem. Aí na hora que você bate no corpo, você tenta se mexer e teu corpo não responde. Você está de olho fechado, você está enxergando. Já tiveram essa sensação? Já. Já? Eu também já. Sabe explicar? Não é porque o fenômeno acontece que você tem explicação. Mesma coisa, não é porque você é médium que você vai saber tudo o que acontece consigo e no plano espiritual. Não é porque você é um médium vidente que você vai falar, tem espírito com você, é isso, e aquilo. Por tudo quanto é lado a gente vê coisas desse tipo. Vamos ser prudentes, não vamos ser ingênuos, não vamos ser crianças. A gente já está um pouquinho maduro. As coisas não são assim. Não são assim. É justamente o que o texto está reportando. Não vai falar o que você não sabe, você não está preparado. Na hora que você estudar, vivenciar, aprender aquilo, você tem condição de explanar sobre o assunto. O Rodrigo, e mesmo os livros que a gente lê, a gente até estava pensando assim, em casa esses dias. Tem tanta coisa ali que não é para a gente, mas a gente sabe da possibilidade disso um dia. Sim, Não lógico. tem como a gente entender, não tem como. Ele está lendo, eu comecei a ler Maria de Nazaré, terminei Transição Planetária de Iraque Macedo, Ramadiz, e tem coisas ali que a gente sabe que é possível, mas que a gente nem imagina como é, que não é para a gente agora. Pois é, como que a gente vai falar do plano espiritual Pois é. se a gente está no plano físico? Você lembra? Você lembra quando você estava lá? Lá ou lá, né? Aí a gente aponta lá, mas ele estava lá, né? Vocês lembram? Não lembro. Então como é que você vai descrever? Teu cérebro guardou, você consegue acessar seu subconsciente para você reavivar essas memórias? Eu não sei. Então, como é que você vai detalhar uma coisa com, assim, a máxima certeza do que está falando, sem saber? Ou porque você leu no livro? Porque no livro pode estar relatado toda a verdade ali, mas você vai estar relatando conforme o seu entendimento. Então já muda tudo. Então tem que tomar muito cuidado. É isso que o tema está falando. Não quer dizer que nós, não, a gente não vai trocar as informações, não vai dar nosso parecer. Vamos dar nossa contribuição para desenvolver o assunto, mas não ser o detentor da verdade absoluta. Tá? Quer ver um caso muito comum? Eu tinha essa dúvida. Vamos ver se vocês conseguem responder para mim. Eu com o médium de psicofonia, né? E durante muito tempo aqui na casa espírita,
O patrono aqui da casa, o seu Carmelino Massafera, comunicava em várias reuniões, por vários médios. Então, como ele comunicava por um médium tal, a voz dele era uma entonação, o jeito de falar assim. E quando mudava de médium para o outro, o mesmo espírito, mudava o conteúdo. Isso sempre ficava na minha cabeça. Mas por quê? Por que com o médium tal é tão viva a comunicação e no médium tal é uma comunicação assim tão simplória? Vocês sabem me explicar? Os elementos dentro do próprio médium, o conhecimento dele, o dom dele. Então, mas comumente as pessoas pensam o seguinte, ó, numa comunicação psicofônica, o espírito, o entendimento dos outros, não estou falando que é isso não. O espírito entra na pessoa e fala. Então, se ele entra na pessoa e fala, ele tinha que entrar na outra e falar a mesma coisa, do mesmo jeito. Isso é que todo mundo compreendia. Eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga, e a pessoa entendia assim, eu entendia assim, quando estava começando a estudar o Espiritismo. E todo mundo tem essa visão. A partir do momento que você vai estudar a mediunidade, aí você vai ver as diferenças, como que tudo se processa, faz todo sentido. É lógico que se for no médium A e o médium B, mesmo que eles tenham as mesmas características, o conteúdo vai ser diferente. E é isso? É isso? É isso. Justamente. Porque quem fala é o médium. É esse arcabouço que está falando, sob a inspiração mais direta de um espírito. Mas isso depende da mediunidade da pessoa. O vocabulário para cada um é diferente. Justamente. O aparelho é diferente do vocabulário do outro. Então ele está, na verdade, traduzindo o que o espírito. Exatamente. Exatamente. Porque o médium é o quê? É um radioreceptor. Ele vai pegar aquelas ondas, porque não chega uma palavra constituída, chega aquelas ondas que o cérebro vai captar e traduzir conforme o que jaz no seu dicionário aqui. Mas existem vários tipos de mediunidade e varia de indivíduo para indivíduo. Então é um leque enorme. Você, quando tinha aquela imaginação simplória, o espírito entrou no corpo e falou, como se fosse o próprio espírito falando, você desconhece totalmente o mecanismo da mediunidade. Viu como é que é fácil a gente se equivocar? Por isso tem que compreender. Para compreender tem que estudar. Quem que quer estudar? O livro dos médiuns, por exemplo. E ler e estudar. Fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Pegar um texto e vai anos para você aprender alguma coisa. E muita gente chega no centro espírita, tem mediunidade. Aí o despreparado da casa fala assim, lê o livro dos médiuns. Aí chega o indivíduo com uma mediunidade mais aflorada e fala, não, vou te dar um livro bom, que esse livro dos médiuns você vai entender o que acontece com você. Não vai entender nunca. Nunca. Precisa aqui de auxílio. Esse é o tal do trabalhador. Eu estou falando mal dos outros, né? É bom que a gente nota as imperfeições nossas, né? Eu acho que isso não fala mal, não. Mas aquele que terceiriza, não, joga para o livro. Não, o livro aqui é a solução. Tá? Você pode ler esse livro aqui, pode ler esse outro livro ali, mas você não tem um tempo para você gastar com aquela pessoa para orientá-la. Eu posso falar um negocinho? Eu vou resumir. Quando a gente vai contar com a casa espírita, você lembra, né, que o casal chegou lá, né? O casal chegou em São Paulo, eles chegaram lá com diplomas de médicos, já queriam
acontece aqui é a gente querendo Né? trabalhar nas reuniões mediúnicas. É bom. Vocês acostumam, eu vou falar, peço falar mal dos outros. Mas eu acho que isso não é falar mal. Não, mas eu falo. Estou brincando. É o seguinte, até esqueci de falar. Sim. Numa casa espírita, geralmente a gente vem para aprender e para trabalhar. Você pode trabalhar de várias formas. Você pode ser um voluntário em qualquer atividade, desde limpeza, organização de biblioteca, assistência social, estudo, palestra, atendimento fraterno. Trabalho tem. Mas um dos trabalhos que eu acho o mais cômodo e que as pessoas elas se vangloriam disso é da mediunidade. Porque, como eu passei por isso, eu sei bem como é que funciona. É muito simples você vir a uma reunião mediúnica, sentar à mesa, ficar ali mais ou menos uma hora, levantar e ir embora e falar que seu serviço está realizado. Na realidade, você não fez nada. Você não fez nada. Mesmo aquele médium de psicofonia que faz a comunicação, se ele não estiver preparado para o exercício, o que a maioria das médiuns pensa? Eu tenho mediunidade, eu simplesmente vou ceder meu corpo, ceder meu tempo para que alguma entidade possa comunicar através de mim. Então, é o mínimo esforço, máxima recompensa. Eu chamo dessa maneira: mínimo esforço, máxima recompensa. Então, o sujeito sai dali com o ego inflado. Olha, recebi a comunicação do espírito tal, olha o que aconteceu, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E, na realidade, não é. O que realmente importa na doutrina, no trabalho na doutrina, é a mudança que você faz no próximo para melhor. Independente se é na reunião mediúnica, independente se é no atendimento fraterno, independente se é no atendimento lá na biblioteca, na assistência social, você doar alguma coisa de si para o próximo e fazer a diferença, isso sim é um trabalho. Agora, mínimo esforço, máxima recompensa, pura ilusão. O que eu já vi de médium passar nessas mesas é uma coisa absurda. Já vi muita gente, e poucos ficaram. Poucos ficaram. Por quê? Porque entedia. É entediante quando você não tem satisfação naquilo que você faz. Você faz por fazer, como se fosse um ritual, como ir à missa sem querer aprender nada das lições. É como ir numa palestra, mas nem ouvir o que o palestrante está falando, somente querendo ir para a cabine de classe. É a mesma coisa. Por que eu estou nesse assunto? Já perdi. Vou voltar aqui para pegar o gancho de novo. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João as maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, o junto de gloriosos emissários do plano superior recomenda solícito a ninguém conter a visão, até que a filha do homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna, para o momento exato dele poder esclarecer o que aconteceu. Cada situação reclama uma certa cota de conhecimento. Então aqui a gente entra no X da questão. Para você saber como agir na hora certa, tem que ter conhecimento de causa. Tem que saber o que está fazendo. Sem conhecimento, você vai fazer muitas vezes muita bobagem. Muita bobagem. Sem estar preparado, vai passar informações totalmente
deturpadas, totalmente infantilizadas. Então é preciso conhecimento, é preciso estar preparado para isso. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas? Ou seja, é a tal do fruto verde. Você vai comer o fruto verde, não vai ter o verdadeiro sabor do fruto maduro. Ou seja, não ia servir para grandes coisas, e muito pelo contrário, ia fazer até mal. No caso aqui, né, você fazer olha o tempo que nós estamos vivendo, 2000 anos atrás. Eles compreenderiam o que aconteceu lá? Não. Compreenderiam que aquilo lá era o corpo espiritual, o corpo perispiritual de Jesus? Compreenderiam isso? Saberiam o que é isso? Como que estava ali Moisés e Elias, ali materializados na frente dele, como que o processo sucedeu para que eles se materializassem? Não tinham condições. E muitas coisas não foram explicadas porque não tinha como as pessoas naquela época compreenderem. Agora, com o advento do Espiritismo, explica-se aqueles fenômenos. Então, qual foi a natureza maior que foi dada aos discípulos espalharem? A parte moral, a que realmente modificou o mundo. Porque a parte científica, eles não tinham condições ainda. Então veio a doutrina espírita, aliando a filosofia, perguntas e respostas. Todas as perguntas têm que ter respostas condizentes, coerentes, corretas e exatas, comprovadas cientificamente, porque se não tivesse a ciência como aliada, não seria verdade, junto com todo o fundamento religioso. Então esse tripé foi constituído no Espiritismo. Então, se tem alguém ainda que fala, o Espiritismo é coisa de gente louca, tá? Se tudo o que eu falo é comprovado cientificamente, eu não estou mentindo. Filosoficamente analisado e discorrido, eu não estou inventando. Evangelicamente embasado, com toda a coerência, eu não estou no caminho errado. E se porventura alguém chega até mim e discorre erroneamente sobre um fato, sobre algo da visão espírita, eu tenho o dever de descartar aquela informação, porque ela é incorreta. Aquele ponto de vista não está certo. Para isso eu tenho que ter preparo, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter estudo. Dá para se saber tudo? Não dá. Então tem coisas que vão chegar aos nossos ouvidos que você não conhece, mas você vai aceitar por máxima verdadeira? Não. Vai buscar a resposta. A partir do momento que aquela informação foi comprovada cientificamente, ela tem todo o embasamento filosófico, ela é justa, correta e só faz o bem a mim e ao próximo, não prejudica ninguém, está aprovado. É fácil ser espírita? Não. É simplesinho, é só aceitar? Não. Nós temos responsabilidade. Aí vem pessoas com alto nível de conhecimento, de cultura, e vai e denigre o outro confrade. Não faz sentido isso. Não faz sentido no meio espírita ter pessoas que fazem divisões. O que é certo, o que é errado. Pronto, acabou. Comprove cientificamente, embase-se na religiosidade.
pergunte a si próprio, busque as respostas, mas não denigre o próximo. Tem umas coisas no movimento espírita que eu vou falar uma coisa para você. Mostra realmente como nós estamos despreparados ainda. Eu vi pessoas que publicam na internet, no YouTube, falando mal do Chico Xavier, falando mal do meio espírita. Aí eu tenho que voltar para o ponto primário da escola espírita e aprender tudo de novo, porque eu devo ter faltado alguma lição. Eu me considero indigno. Se eu tivesse a possibilidade hoje de chegar próximo do Chico e olhar nos olhos dele, eu acho que eu não conseguiria olhar nos olhos dele, firmar o olhar, o meu no olhar dele. Eu acho que eu não conseguiria, que eu acho indigno de fazer isso, de chegar próximo dele. Tem pessoas que não analisam a vultosa contribuição que ele deu para a doutrina, para nós, e buscam não sei o que, buscam denegrir, buscam ridicularizar um feito extraordinário. Extraordinário. Eu fiz questão, de 3 anos atrás, aproveitar ao máximo essas obras do Chico, por isso que as minhas palestras de domingo são todas embasadas num livro. É um pouco de egoísmo meu, isso que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu quero aproveitar o tempo para eu ler esses livros, aprender aquele conteúdo que está ali e depois explanar um pouco sobre o tempo que eu tenho. Domingo agora eu fiz o 63º livro, já li 63. Não li todos completamente, não tem livro ali que eu li 4 vezes. Então, às vezes não dá tempo de ler completamente, mas aí eu vejo a dimensão, eu li 63, teoricamente 63, mas são mais de 400. Eu não cheguei nem a 20% ainda dos livros dele. Imagina a obra. Se eu pegar só o Parnaso de Além Túmulo, só o primeiro livro, só o Parnaso de Além Túmulo, e tentar explicar aquele livro, eu não consigo. É inexplicável. Quanto conteúdo tem ali, e as pessoas do movimento espírita ainda ridicularizam o Chico Xavier. Não faz o menor sentido para mim. Não faz. Juro. Se você não soma, não subtrai. Não subtrai. De ninguém. Não fale de ninguém. Se você tem direito de falar uma coisa de alguém, é de si próprio. Você pode falar de você, mas do outro não. Mesmo que o outro não faça absolutamente nada, não fale. Não contribua com o mal. Se tiver alguma coisa que acrescentar, que é feita para o movimento, para o bem do próximo, ótimo. Se for salutar, vai ajudar, vai melhorar, não vai magoar ninguém, não vai causar um ressentimento, faz. Mas se causar isso aqui de desalinho com o que é justo, correto, ético, se tiver desalinho, não faça. Melhor, não pense, porque só de pensar você já está errado. Quanto mais falar, quanto mais jogar na rede, não tem contribuição nenhuma. Eu fiquei, juro para vocês, eu fiquei indignado. Uma pessoa muito bem representada, de uma idade considerável, não é uma criança, passado de 60 anos,
já é uma coisa muito vivida no Espiritismo, um cabedal de conhecimento muito grande, mas uma fala que muito triste. Isso de que eu vi essa semana, fora outras que eu já vi por aí. Mas é muito bom a gente ter contato com essas coisas, você conhecer, você saber, porque aí você tem argumentos para você comparar o que você aprendeu com o que se fala por aí fora, para filtrar o que é bom, o que é ruim, e não aceitar tudo de mão beijada, não. É tudo que se fala, não. E eu vou por aí. Se veio a magoar alguém, se veio a denegrir alguém, estou fora. Isso em qualquer coisa na minha vida. Não estou falando só em espiritismo, não. Qualquer coisa. Se você fala, você age alguma coisa de alguma forma que venha a fazer algo de mal para o próximo, e a gente faz, eu sei que a gente faz isso. A gente às vezes está no mau dia, a gente às vezes fala atravessado, a gente magoa, mas a gente tem que ter consciência de quando erra. E quando erra, tem que ir lá e tem que corrigir. Errar, todos nós erramos, mas é obrigação você ir lá, pedir perdão, pedir desculpas e se acertar com aquilo que você tirou fora do lugar. Porque se você não fizer isso por sua vontade, a vida vai fazer com que você faça isso pela vontade imposta. Então é muito mais coerente você se corrigir. Vamos terminar aqui, então, no finalzinho. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Quer dizer, cada um está na sua marcha, está no seu momento ali, particular. Uns vão a passo de tartaruga, outros já pegam a bicicleta, outros já estão no carro, outros estão no foguete. Cada um está numa velocidade de aceleração aí na questão de ganho, de conhecimento, de melhoria, de reforma íntima, etc. Tem gente que ainda vai demorar milênios para acordar. E não estou exagerando, não. Milênios mesmo, mais de 1000 anos para acordar da realidade. E tem outros que vão despertar rapidamente. Mas todos têm o seu tempo. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível. Ou seja, ninguém vai fazer por nós aquilo que nos compete fazer. Portanto, só tem um caminho. O caminho chama-se evolução. Evolução se faz o quê? Com suor, com lágrimas. Não adianta que não tem nenhum caminho assim, não tem alguém que pegue a gente no colo e leve a gente sem que nós tenhamos que marchar com os nossos próprios esforços. Então, cabe a cada um de nós despertar a potência que nós somos, despertar essa potência, pôr ela para funcionar, sacudir a poeira e seguir. Nada, absolutamente nada nos impede. O que nos falta, o que é mesmo? Vontade. Basta querer. E não sou eu que estou afirmando isso. É a questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Que novamente eu estou falando dela. E vou falar dela o resto da vida. Como tomar as nossas más tendências? Basta queremos. Um esforço muito insignificante. O que nos falta é só a vontade. Gente, por hoje é só.
Consegui falar 1h30. Passou rapidinho, né? Você que está vindo a primeira vez, demorou muito? Não, passou rápido. Passou rápido? Então não é impressão nossa, né? É que eu falo muito mesmo. Gente, boa semana para vocês. Tudo de bom. Semana que vem estamos aí novamente. Muita saúde e paz.